Êxodo capítulo 17. Aos teus pés adorarei. Coloca aquele 1.000 bilhões, fundo musical. 1.000 bilhões. Esse capítulo 17, nós vamos ler o capítulo inteiro, que começa, diz assim: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou com Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligidos pela sede, o povo continuou a se queixar. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, os nossos filhos e nossos animais? Então Moisés chamou o Senhor: o que devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passa à frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha do monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo beberá. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma coluna que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Repita comigo: se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, um de cada lado. Mantiveram as mãos deles erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército amalequita naquela batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente. Leia-o em alta voz para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar e ali chamou de Jeová Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa história, obrigado por essa porção da sua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa trazer uma palavra profunda ao nosso coração, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nos orientar, porque é isso que nós precisamos, de direção aos nossos passos, de direção aos nossos pensamentos, de direção às nossas emoções, de direção, Deus, a tudo que envolve as nossas vidas. Que o Senhor possa nos guiar a entender os momentos que estamos vivendo pelo reino do Teu Espírito, Pai, pelos olhos do Espírito.
Que em nome de Jesus possamos, ó Pai, destravar, Deus, todo laço, todo teto de bronze, tudo que nos impede de avançar no reino espiritual. Que possamos, ó Pai, ser conduzidos para um ambiente mais profundo de graça e misericórdia na Tua revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga glória a Deus. Hoje a palavra é como vencer os amalequitas. Pastor, e o que tem a ver essa palavra com esse dia de hoje? Muito, irmãos. Quem enfrenta aqui batalhas espirituais árduas, pode lançar a mãozinha assim, não é? Parece que não tem fim, é ou não é verdade? Não acaba uma, você se empolga, 3 dias começa outra. Não é? O sangue de Jesus de novo, não é? Mais ou menos é assim, é ou não é verdade? Batalhas espirituais intensas, sérias, constantes, sem pausa. E eu tenho uma notícia ruim para você. Vai ser assim até você fechar o zoinho. É assim. E aí a gente pode dizer sangue de Jesus, misericórdia, mas você não tem o que fazer. Porque o nosso descanso é no Senhor. O que nós temos é a paz do Senhor, não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou. E a paz que Deus dá não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo é a ausência de conflitos. E essa paz existe? Não existe. Mas a paz que Deus dá é durante o conflito, durante a batalha, durante a luta. Eu encontro paz. Entenda isso uma vez por outra. Não existe tranquilidade. Não existe uma vida fácil. Não existe uma vida, instagramizada. A vida é difícil. E quando se faz o certo, continua sendo difícil. E quando se está no caminho do Senhor, continua sendo difícil. E quando se está fora do caminho do Senhor, continua sendo difícil. E qual a diferença? Quando eu estou no caminho do Senhor, eu vou enfrentar Satanás todos os dias até morrer. Mas quando eu estou no mundo, eu vou enfrentar Deus depois que meus olhos se fecharem. Então, quem é inteligente, óbvio, eu prefiro enfrentar Satanás, porque ele me deu vitória sobre ele. Para que quando eu feche os olhinhos, o Deus que é poderoso possa dizer: venha, bendito, para o gozo que eu te preparei, para o seu descanso eterno, para o seu lar duradouro e permanente. Diga amém. Agora você pode dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. Não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá Satanás, porque a Bíblia diz que nós julgaremos os demônios. Mas até lá, olha o que o texto diz: de geração em geração, versículo 16, o Senhor guerreará contra os amalequitas. De geração em... No tempo de Moisés, no tempo de Isaías, no tempo dos profetas, no tempo de Jesus, no tempo dos patriarcas, dos pais da fé, quer dizer, no tempo da igreja primitiva, no nosso tempo, nós guerreamos contra o espírito dos amalequitas. Olha para o seu irmão e diga assim: a guerra é sua, você querendo ou não, você querendo ou não. Pastor, então o que é o amalequita? O que é esse espírito de amalequita? E aí, ou melhor, quem é o nosso inimigo? Primeiro, quem foi Amaleque? Amaleque foi neto de Esaú, aquele que a gente sabe que é o vermelho, profano, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas e feijãozinho cozido. Se a irmã Cris tivesse fazendo a sopa dela, pronto, ele tinha vendido até a alma dele, né? Aquele cara que negociou a primogenitura de Deus, aquilo que era a bênção, porque na época, você ser primogênito significava que metade de tudo que seu pai tem era seu, a outra metade se repartia igualmente para os filhos homens.
Ele negociou a metade que seu pai tinha por um prato de feijão. Ele negociou valores. Ele vendeu. E a partir dali, é como se um espírito de inveja tivesse tomado Amaleque, tivesse tomado Esaú, que todas as suas descendências viraram inimigo de Jacó. Daí vem os amalequitas, aqueles que têm inveja de Jacó, porque venderam o seu direito de primogenitura. E no mundo espiritual, os amalequitas são os demônios, porque um dia eram herdeiros do céu, mas se venderam, e Deus deu a parte deles a quem? A nós, a sua igreja. Todo mundo entendeu? Diga amém. Então os amalequitas nos odeiam. Satanás nos odeia simplesmente porque nós temos o que um dia foi dele. Porque nós somos o que um dia ele foi lá no céu, quando foi expulso da presença de Deus. Quando eu falo de amalequitas, eu falo desses espíritos malignos que olha para você com ódio, porque vem em você algo que um dia eles tiveram e que não tem mais. Olha para o seu irmão e diga assim: a presença de Deus. É essa briga que você vai ter a sua vida inteira. É essa briga que você vai ter até fechar o olhinho. Mas escreve isso. Deus disse a Moisés: eu vou erradicar os amalequitas. Escreve isso, disse Deus a Moisés: ei, a luta contra Amaleque é minha. Glória. Por isso que é bom lutar do lado do Senhor, porque o nosso general não se esconde atrás de fronte. O nosso general vai na frente da batalha. Olha para o seu irmão e diga assim: coragem. E eu quero citar algumas características desse espírito maligno, que tanto entra em confronto contra as nossas vidas. Primeiro, eles sondam as nossas fraquezas. Eles sondaram e viram que o povo de Israel estava afligido por sede. Eles sondaram Israel e viram que o povo estava afligido por escassez de algo. Eles sondaram Israel, segundo, e viram que eles estavam insubmissos. Insubmissos, ao ponto de querer apedrejar Moisés. Terceiro, eles sondaram o povo e viram que eles tinham dúvida a respeito do cuidado de Deus. Sabe, por mais que seja algo grave, algo que você, quando lê, você automaticamente você expulga da sua vida, mas nós, de um dia a outro, de uma hora a outra, nós nos pegamos na mesma condição de Israel. Quando estamos com sede de alguma necessidade, quando estamos com escassez de algo, quando discordamos de um dos nossos líderes, quando duvidamos a respeito do cuidado, da bondade de Deus, murmurando a respeito de tantas coisas. Quem aqui faz isso de vez em quando? Pode se entregar, gente. Confessionário é esse. É aí que ele está sondando. É aí que ele bateu o olhinho. Sabe, é aí que ele olha. E ele vê essa oportunidade. Essa é a oportunidade. Quando se está murmurando, quando se está afligido, quando se está insubmisso, quando se está duvidando a respeito da bondade de Deus, que isso é muito natural nosso, porque nós somos carne. É essa a oportunidade, é essas fraquezas que ele diz: eu vou atacar agora. Eu vou agora agir contra eles agora. Sabe, ele cria momentos oportunos de ataque. Primeiro, de surpresa, no seu trajeto de obediência ao Senhor. Israel estava lá, dando voltas. Israel estava lá: fique aqui no vale de Refaim, Deus está dizendo. Na caminhada de obediência, os amalequitas vão te atacar. Segundo momento oportuno que eles te atacam, após
uma grande ação divina na sua vida e na vida da sua família. Quando Israel bebe água, se anima, louva a Deus. Os amalequitas vão lá para roubar aquela alegria, roubar aquela celebração. Terceiro momento oportuno que os amalequitas agem contra as nossas vidas antes de uma grande vitória. Eu quero abrir um parêntese bem forte aqui. Antes de uma grande conquista, sempre há um levante do inimigo. Antes de uma grande conquista no Senhor, há uma grande batalha. Diga amém. E quem está com luta nesse momento diz aleluia, Jesus. Aleluia. Então a vitória vai ser grande, pastor. Que o tamanho da luta, a vitória vai ser grande. Aí que você entra na unção pentecostal e diz: fala, Jeová. Eu vou repetir, ele te ataca no meio do caminho da obediência, ele te ataca depois de uma grande manifestação divina, ele te ataca antes de uma grande vitória que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E qual é a maior arma dos amalequitas? Cansaço. Diga assim para o seu irmão: cansaço. Ele quer te cansar. Pastor, e por que cansar? Porque quando você cansa, irmãos, você tem sintomas físicos, emocionais, cognitivos e espirituais. Quando você cansa fisicamente, você sente dor, você sente falta de energia, você sente falta de alegria, diminui o teu apetite, diminui a tua razão de viver. Quando você cansa, tem sintomas emocionais, você fica irritado, você fica ansioso, você fica deprimido. Quando você cansa, existem sintomas cognitivos, dificuldade de se concentrar, a memória começa a falhar, dificuldade em tomar decisões. Quando você cansa de forma espiritual, você está mais aberto a desejos pecaminosos, você deixa de orar, você deixa de ler a palavra. Pecados que um dia foram simples, agora não tem mais influência e poder sobre a sua vida. Isso tudo é cansaço. O que o espírito amalequita quer te fazer é cansar. Por quê? Quando Moisés cansava, eles prevaleciam. Quando Moisés se reerguia, eles eram vencidos. Aleluia. E a cereja do bolo, pastor: como vencer esse inimigo espiritual? Com a primeira verdade escrita e dita pelo próprio Deus: escreve, Moisés, os amalequitas são um inimigo pessoal meu. Eu vou combater o espírito dos amalequitas de geração em geração. É nessa hora que você olha para o céu e diz assim: é com o Senhor, é com o Senhor, é com o Senhor. Você precisa também de dois instrumentos. Primeiro, uma pedra. Segundo, uma vara. Essas duas expressões estão constantes nesse texto e trazem explicações ao nosso coração. Por que uma pedra? Porque a pedra que deu água era referência a quem? A Cristo Jesus. Cristo é a pedra, Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal que esmaga, esfarela quem está debaixo dela. Cristo é a pedra cuja igreja está fundamentada, Cristo é a pedra que firma os nossos passos. Salmista, no Salmo 40 diz: ei, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a pedra e firmou os meus passos. Aleluia! Nesse texto que nós lemos,
A pedra é uma rocha de saciedade. O povo estava com sede. Deus diz: fere a pedra, porque ela vai trazer saciedade. Cristo era a sua saciedade. Olha para o seu irmão e diga: está na pedra, irmão? Porque quem está na pedra não murmura. Porque quem está na pedra não é insubmisso. Porque quem está na pedra adora a Deus e sabe que Ele vai providenciar tudo, todas as coisas. E com isso não abrimos brecha para os amalequitas. A segunda pedra que aparece é quando um velhinho, Moisés, junto com os dois velhinhos chamados Arão e U, tinham 100 anos cada um aí, 3 cabeças brancas que andavam lento. E quando Moisés ia enfraquecendo os braços, a Bíblia diz que Arão, seu irmão mais velho, e U, puxaram a pedra. E Moisés descansa sobre ela. A segunda pedra que aparece aqui é a rocha do descanso. Ei! Enquanto os amalequitas querem te cansar, há uma pedra de descanso chamada Jesus. Experimente-a. Experimente-a. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Jeremias 31, 25. Eu restaurarei o justo e saciarei o enfraquecido. Aleluia. Segundo elemento que você tem que ter contra os amalequitas: a vara da sujeição. Moisés pega a vara, fere a rocha. A única coisa de você tirar algo de Jesus Cristo é a partir da vara da sujeição, se sujeitando a Ele, se sujeitando à vontade dEle, se sujeitando ao que Ele quer. Com a vara ele fere a rocha, com a vara erguida Israel prevalece. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A vara da sujeição. Sujeitem-se a Deus, e o diabo fugirá de vós, e os amalequitas fugirão de vocês. Quem está comigo, diga glória a Deus. Da mesma, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e 6. Da mesma forma, vocês jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo oportuno. Levante a mão assim. Você precisa da vara da sujeição. A vara da sujeição. Corta a ferramenta contra o espírito de amalequitas. O coletivo. Se Moisés estivesse sozinho ali naquele monte, certamente Israel perderia. Certamente Israel seria vencido. Você não pode andar só. Diga assim para o seu irmão: eu estou aqui, irmão. Você não pode travar as suas batalhas sozinho. Você não pode travar as suas guerras sozinho. Você não pode andar sozinho. Preste atenção, uma das características reais, não estou falando de espirituais, estou falando dos amalequitas como gente. Uma das características dos amalequitas como gente era que eles iam cansando, e os que ficavam mais lentos, os que eram deixados para trás, eles matavam. Era assim que eles agiam, era assim que eles funcionavam. Eles matavam aqueles que ficavam para trás.
Você não pode ficar para trás. Você tem que dar os braços com o coletivo da casa do Senhor, com o coletivo da igreja. Quem está entendendo essa palavra? Você está falando comigo, estou falando com você. Estou falando com você. Mas agora eu não estou com luta, mas daqui a pouco vai aparecer. E tudo que eu estou falando e ensinando vai fazer muito sentido. Muito sentido espiritual. Muito sentido espiritual. Você precisa do coletivo. Preste atenção num conselho que eu vou te dar. Se eu fosse você, eu morava na casa do Senhor. Morar. Pastor, posso dormir aqui? Morava na casa do Senhor. Aleluia. Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Salmo 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gálatas 6:2. Levem a cargas uns dos outros, assim vocês cumprem a palavra de Cristo. Olha para o seu irmão e diga assim: me dê um pezinho aí, irmão, dê. Vem para cá, dê, eu lhe ajudo. Aí você leva um pedacinho do meu, o irmão leva um pedacinho do meu também. E a gente vai. E a gente vai. Viver coletivo. E a última coisa que nós temos que ter para vencer os espíritos amalequitas, e isso é extremamente importante, a transição de gerações. A transição de gerações. A vitória veio não apenas pelas mãos de Moisés, dos coroas que estavam orando, mas também dos jovens que estavam lá embaixo do vale, guerreando. A vitória veio porque houve uma transição de geração. A vitória veio porque Josué e Moisés se juntaram e colocaram os amalequitas para correr. Josué sozinho teria perdido, Moisés sozinho teria perdido. Você precisa aprender com os mais velhos, jovens. Anciões, vocês precisam transicionar para os jovens. Sabe, nós temos uma igreja repleta de líderes, mas muito novos, muito inexperientes. E nós precisamos, eu estou falando para a liderança agora, imediatamente colar os que vieram antes de nós, para aprendermos pelas cicatrizes deles o poder da intercessão, da oração e da direção. Nós precisamos disso. Se nós quisermos avançar um pouquinho mais, invadir um pouco mais, nós precisamos disso. Diga amém. Só os jovens levantem a mão. Jovens, quando eu falo de jovens, deixa eu ver, 35 anos, 30 anos para baixo. Aleluia, né? Foi-se embora a igreja todinha, hein? Aleluia. 35, vamos estar 35. 35 para baixo, aleluia. Agora. 35 para baixo. Deus está vendo, viu? Aos jovens, 1 João capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o Pai. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Amém? Ao restante, levante a mão.
Os jovens é para estar lá embaixo, lutando com espada. Os anciões lá em cima. Sabe qual é o lugar dos anciãos? Apocalipse capítulo 4, versículo 24. Os anciões moram, permanecem assentados ao trono de Deus. Eles se prostram, eles adoram, eles lançam as suas coroas diante de Deus e dizem: só Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber toda a glória, honra e poder. Se nós quisermos vencer os amalequitas, temos que transicionar. Ei, jovem, por mais inteligente que você seja, por mais teológico que você se torne, nada ensina mais do que cicatrizes. Nós precisamos colar em quem ora, colar em quem intercede, colar em quem venceu, colar em quem vence, para podermos juntos, ao erguer da vara da submissão, vencermos os amalequitas de uma vez por todas. E Deus diz hoje aqui, escreve isso: eu aniquilarei os amalequitas. Com minha mão erguida. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, Deus tem falado comigo esses dias, e foram dias de muitas lutas espirituais. Em alguns momentos eu tive que retroceder. E eu disse: Deus, por que eu tive que retroceder em alguns momentos? E Ele disse: porque você não tinha músculos espirituais suficientes. Olha para o teu músculo assim, o teu muque. Sabe o que Deus disse a mim? Eu tenho uma porção de graça gigantesca para derramar sobre a sua vida, mas você não tem músculos suficientes. Sabe do pastor murcho? Os amalequitas nos atacaram esses dias com doenças, financeiramente. Estou falando de igreja, emocionalmente, pessoalmente. E Deus, Ele te trouxe hoje aqui para dizer isso. Feche as brechas, porque se você não estiver murmurando, se você não estiver insubmisso, se você não estiver afligido pelas coisas dessa terra, Ele não encontra fraquezas em você. Segundo, esteja preparado, seja no caminho da obediência, seja após uma grande bênção divina, seja antes de uma grande vitória, Ele vai tentar contra você. Terceiro, Ele vai tentar descansar. Você precisa descansar, mas não apenas do descanso físico, mas do descanso na pedra que se chama Cristo Jesus. Tem a pedra chamada Cristo ao seu lado, tem a vara da submissão e rendição à vontade dEle. Entre no corpo coletivo, transicione gerações, porque eu aniquilarei os amalequitas do vosso meio. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, assim. Eu quero que você ore, Jesus. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama tanto, que não quer ver você perdendo, ver você sendo roubado, ver você sendo roubado. Atenção.
Faça oração. Peça perdão se você precisar. É por causa dele. Ele diz: a luta é minha. Parava agora. Ore, ore. O cansaço me atingiu.